buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que vocês têm pedido e que eu fiz ano passado, que são os melhores livros que eu li em 2023. Já se inscreve no canal, deixa o gostei aí embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos. Se você quiser apoiar o canal, você pode fazer um pix a partir de R$1 para o leonardodeandrade@yahoo.com. Bora lá! Bueno, gente, então vamos começando. No ano passado eu fiz um vídeo exatamente como esse, você pode conferir aqui no canal, com os melhores livros que eu tinha lido em 2022, e eu vou repetir a dose. Então eu trouxe aqui 7 livros, eu tenho 6 deles, mas um eu vou deixar aparecer aqui na tela, mas que eu não podia deixar de mencionar. E eu vou dividir, porque eu leio muita ficção e também leio muita coisa não ficção. Então eu vou falar primeiro sobre os livros ficção, que são os melhores que eu li esse ano. Vamos lá? Não tem ordem, eu não estou colocando para esse aqui é o melhor livro que eu li, esse aqui é o segundo melhor livro que eu li, não. Eu só separei eles aqui e estou colocando conforme eu vou pegando. Sobrevidas, do Abdurrazak Gurnah. Sobrevidas é um livro que eu li como parte de um clube de leitura que eu acompanho, e ele é um livro africano, né, do Abdurrazak Gurnah, que é um autor, embora seja africano, ele também é inglês, né? Ele é da Tanzânia, mas ele vive no Reino Unido, então é um livro misto, assim. E ele fala justamente sobre isso, sobre vidas, né? Ele fala sobre vidas cruzadas. Então você acompanha uma história ali que é sobre um casal numa guerra na África do Sul, né? Na época do colonialismo na África do Sul. E você vai acompanhando diversos personagens cujas histórias vão se cruzando, assim. Ele é um livro bem triste em alguns aspectos, porque você vê uma dureza ali no colonialismo na África do Sul, a guerra que gerou esse colonialismo, né? O germe do nazismo dentro desse colonialismo, por exemplo, mas também é muito doce porque você acompanha personagens que são maravilhosos. E esse livro me marcou muito e ficou bastante comigo, porque eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da escrita do Abdurrazak Gurnah, e foi o primeiro livro afro que eu li. Então, eu fui esperando algo e fui completamente surpreendido por ele, assim. Então eu indico muito aqui, Sobrevidas. O próximo é esse aqui que me encheram o saco para ler aqui em casa, então eu trago aqui para vocês, que é um livro muito doce também, que é A Casa do Mar Cerulho, do T.J. Klum, né, que é um autor estadunidense, e é um livro que se eu falar muito, talvez estrague, mas dando uma sinopse bem breve, assim, ele é um livro que vai acompanhar o Linus Baker. O Linus Baker é um assistente social, ele é quase o que a gente chamaria de conselheiro tutelar no Brasil, né? Ele é um assistente social e a tarefa dele é visitar e supervisionar orfanatos e casas de crianças que são mágicas. Isso mesmo, as crianças têm vários poderes mágicos, enfim, e ele tem que supervisionar se elas estão vivendo em condições boas. Ele é mandado para um trabalho super difícil, que ninguém quer, com finalidades políticas, né? E ele começa com aquela aparência de um funcionário público desanimado sobre a vida, e você vai se surpreendendo cada vez mais com personagens e vai sendo encantado pelos personagens que vão aparecendo no livro. Então é um livro muito doce, é um livro que fala principalmente sobre diversidade, sobre o amor na diversidade, sobre a diversidade na unidade e, no fundo de tudo, sobre o amor, né? Ele é um livro LGBTQIA+, então quem for homofóbico e preconceituoso, leia para tentar mudar de ideia. Próximo, ele é classificado como ficção, mas ele não é exatamente ficção, tá? Eu não podia deixar de trazer um do Gabo aqui, que é A Aventura de Miguel Litín, clandestino no Chile. Ele é classificado como ficção sempre nos lugares e na ficha catalográfica, mas ele é um relato jornalístico do Gabriel Garcia Marques sobre o Miguel Litín. O Miguel Litín era um diretor de cinema chileno que foi exilado durante a ditadura do Pinochet no Chile. E exilado ele decide fazer um documentário sobre o Chile. Ele muda toda a identidade dele, ele fala com partidos revolucionários e ele volta ao Chile para fazer o documentário, né? Então é uma aventura clandestina. É um livro assim maravilhoso, sensacional, especialmente para quem quer saber mais sobre a ditadura chilena e para quem o relato do Garcia Marques, que é tanto um escritor de ficção quanto um jornalista fenomenal que ele foi, ele nos permite ver a desgraça de ser exilado,
né, de estar fora do seu país, de ser proibido de voltar ao seu país. E no caso do Miguel Litín, ele era um exilado dentro do seu país, então é um negócio bem doido, assim. Bueno, gente, então vamos agora para os de não ficção, que é algo que eu leio muito também pela minha questão de ser professor, enfim. E vamos lá para o primeiro, que é Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse aqui já é um livro bastante antiguinho, né? E a ideia desse livro, o Carl Sagan era um astrônomo, divulgador científico, e a ideia desse livro é falar sobre pseudociência. O livro foi escrito na década de 90, em 1995, então Carl Sagan faz um apanhado sobre a ciência e a ciência, a pseudociência e as crendices que as pessoas acreditam e como a pseudociência tem invadido o ramo da ciência e como que ela invade o ramo da ciência. Então ele deixa isso assim bem claro. É um livro incrível, um livro fenomenal, é um livro importantíssimo para a gente entender o negacionismo científico que ocorre hoje nas sociedades ocidentais, o avanço das sociedades orientais no campo da ciência e entender as pseudociências que estão invadindo o campo da ciência e como elas acabam preenchendo o imaginário das pessoas. Eu recomendo muito. O próximo é um livro atual do francês Michel Desmoulins, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. Esse livro aqui é uma pesquisa super intensa que o Michel Desmoulins, um neurocientista, realizou na França, e ele traz tintim por tintim de como as tecnologias são prejudiciais ao desenvolvimento intelectual das crianças. Não só das crianças, mas também dos seres humanos, assim, em geral, né? Em qualquer faixa etária, ele fala. Então, mas principalmente na primeira infância, porque os neurônios ainda estão se desenvolvendo, eles precisam de uma maturação, né? A criança está sob um desenvolvimento, ela precisa de desenvolvimento cultural e não tecnológico. Ademais, ele desbanca um dos maiores mitos da modernidade, que é a ideia do nativo digital. Ele larga, dizendo que não existe nativo digital. E ele explica o porquê que não existe nativo digital no livro, e eu concordo totalmente com ele, né, dizendo que essa é uma lógica fantasiosa e criada pela lógica empreendedora lá de Silicon Valley e tantos outros. Ele está meio cético, assim, dizendo, mas as tecnologias não são tão perigosas. Leia esse livro. Né? Ele traz dados científicos, ele traz pesquisas mostrando como a tecnologia na primeira infância vem tornando os neurônios das crianças e adolescentes endurecidos e impede uma série de questões como aquisição de linguagem, comunicação, aumento da inteligência, até problemas físicos, como transtorno de ansiedade, transtorno de atenção, infartos e outros problemas. Então, fica a recomendação aqui. Eu não podia deixar de trazer esse aqui, né, gente? Paulo Freire. A Sombra dessa Mangueira foi um dos primeiros livros do Paulo Freire que eu li esse ano, como parte do clube de leitura freiriano lá do Esperançar. E A Sombra dessa Mangueira foi o último livro que Paulo Freire escreveu, e eu digo que foi o melhor livro que ele escreveu. Sim, talvez o melhor livro para começar a ler Paulo Freire também. Pedagogia do Oprimido é uma obra fenomenal, com certeza, mas A Sombra dessa Mangueira é o livro mais atual, em que ele trata sobre neoliberalismo e várias questões que estavam em voga ali. E a gente tem um Paulo Freire mais amadurecido, mais inteligente, mais ponderado, e parece um diálogo com ele, realmente, A Sombra desta Mangueira. O último que eu quero citar aqui, que eu vou deixar aparecendo aqui, né, porque a Kathleen vai botar um negocinho quadradinho, bonitinho. Quem disse que eu vou botar? Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que eu li emprestado, então eu não tenho o livro, que foi um livro que me marcou muito. Foi, acho que a primeira obra feminista, assim, que eu pude me apoderar e fazer um estudo feminista com uma pegada de pedagogia crítica engajada, né, discípula de Paulo Freire, e é um livro muito gostoso que nos fala sobre como transgredir na sala de aula, como praticar uma pedagogia que seja feminista, que seja de gênero e que seja voltada para um campo crítico e engajado. Bueno, gente, esses foram os melhores livros que eu li esse ano. Se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e me fala aí nos comentários o que você andou lendo esse ano. Foram os melhores livros que você leu em 2023. E é isso, minha gente. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um ano novo de muita boniteza e até 2024. Uma lua, um queijo e um beijo.